Olá pessoal, sejam bem-vindos a outro vídeo do canal Trilingua. E hoje, para quem estava com saudade, nós teremos aula de quadro, porque existem sim alguns alunos que preferem aula em quadro. E ainda mais, não só de quadro, mas uma aula de gramática, ok? Essa aula é específica para alunos que estão no nível também iniciante. E vocês devem recordar que aqui no canal nós já temos aulas sobre o presente simples, mas que abordam tanto verbos regulares, verbos que são fáceis de conjugar, que são fáceis de prever a conjugação, só que nós também temos uma lista de verbos que são irregulares. Nós já vimos aqui verbos que têm uma irregularidade, como verbos como comenzar, que a gente fala comienzo, como o verbo querer, que a gente conjuga eu quiero, como o verbo preferir, que a gente fala prefiero. Então essa é a primeira irregularidade. Tivemos também uma outra aula com verbos como almorzar, que a gente fala almuerzo, ou o verbo volver, que a gente fala vuelvo. Então percebem que foram várias irregularidades. Conhecer esses verbos irregulares do espanhol te ajudam a sair desse nível do portunhol. Obviamente que se você usa algum desses verbos no contexto com um portunhol, eles vão te compreender no geral, mas aqui é simplesmente se você tiver muito cuidado com esses pequenos detalhes que fazem a diferença de soar português ou de soar com o sotaque ou uma forma gramatical do espanhol. Então olha só, essa aula de hoje não tem nada a ver com essas irregularidades que a gente já viu. É um outro tipo de irregularidade também do presente de indicativo. Então nós temos aqui presente de indicativo e irregularidades. Ok, então vamos começar aqui. A regra geral aqui desse tipo de verbo irregular é que nós substituiremos a vogal E por uma I quando o verbo for conjugado, em quase todas as suas pessoas, exceto nosotros e vosotros. Vou reforçar isso daqui a pouco para vocês entenderem muito bem. Então vamos lá. Eu tenho aqui no radical do verbo ped, na hora de conjugar eu troco esse E por um I. Então o verbo pedir ou pedir conjugado seria yo pido e não pedo. Yo pido. Tu pides. Él o ella o la persona o tu madre pide. Bueno, hasta aquí, desde yo hasta él, con I, pide. Pido, pides, pide. Pero nosotros pedimos. Aquí volvemos a la forma original. E igualmente tenemos pedís, vosotros pedís. E ellos piden. Aqui voltamos ao I. Lembre que a irregularidade é somente em nosotros e vosotros. Todas as outras fazem essa mudança do E para o I. E como exemplo, nós temos os verbos aqui do lado que funcionam de igual maneira. Medir. Yo mido. Tu mides. Él mide. Ahora volvemos. Nosotros medimos. Vosotros medís. Ellos miden. O que eu acho importante que nós tenhamos ou ouçamos pelo menos uma vez e no futuro a gente possa até duvidar. Poxa, como que será que pronuncia? Não, eu acho que o verbo pido é possível, eu já ouvi em algum canto. Então pelo menos tem a dúvida, ok? Isso aí a gente pode praticar em contextos, em textos. Inclusive, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o acesso a um arquivo de um texto que eu vou gerar por inteligência artificial que tenha uma série desses verbos irregulares que vocês possam ler para praticar. Além disso, eu vou deixar um exercício para vocês preencherem com o conteúdo desta aula de verbos irregulares e os conteúdos da seguinte aula, que também vai ser subida no canal, de verbo irregular também, ok? O próximo verbo, que é o verbo reír, que é rir, nós conjugaríamos yo río, vou substituir a E por I, tu ríes, él ríe. Nosotros reímos, vosotros reís, as duas únicas formas que se mantêm, ou melhor, que não sofrem alteração, e ellos ríen, vale? O verbo seguinte, nós temos o verbo vestir, e vamos mudar E por I, yo visto, tu vistes, él viste. Voltamos, nosotros vestimos, vosotros vestís, e agora a gente volta, ellos visten. Muy bien, ¿todo bien? Seguimos ahora, mira, la regla básica es esta. Vamos a sustituir la E por una I
de la sustitución de la E por I, vamos a sustituir, mira, mira, ojo, solamente en la primera persona la letra G del infinitivo del verbo por una letra J, ok? Então, aqui nós temos verbo com letra G no infinitivo, corrigir, e somente na primeira pessoa, yo, você vai substituir o G por uma J e vai dizer yo corrijo. Quando conjugamos todas as outras pessoas, elas serão conjugadas e escritas com a letra G original. Tu corriges, él o ella corrige, nosotros corregimos, vosotros corregís. Observaram aqui que além da substituição da letra G por J em yo, além disso nós substituímos a E de corregir por I, exceto com anterior, nosotros e vosotros. Essa regra se mantém, ok? Teremos alterações, exceto em nosotros e vosotros. E como exemplos de verbos, nós temos o verbo elegir, que é escolher. Então nós faríamos yo elijo, com J, primeira pessoa, voltamos para G, tu eliges, él elige, nosotros elegimos, vosotros elegís y ellos eligen. Y lo mismo pasaría, por ejemplo, con el verbo regir. Yo rijo, tú riges, él rige, regimos, regís, rigen. Y el último, reeleger. Yo reelijo con J, tú reeliges, él reelige con G, nosotros reelegimos, vosotros reelegís, ellos reeligen. ¿Todo bien? Ok. Vamos para a próxima regra. Lembrando que a regra original de E substituída por I se mantém. Só que nesse caso daqui, o verbo vai ter um GU, como por exemplo, seguir, esse G, ok? Seguir. O que é que nós faremos? Substituiremos basicamente por uma G, vai tirar U. De novo, somente na primeira pessoa. Essa regra aqui vai ser mais fácil para nós brasileiros de ser deduzida pelo fato de que a gente fala a mesma coisa. O verbo é seguir, mas quando a gente conjuga, a gente fala sigo ou sigo. Então, em espanhol, eu sigo, é com E, muda para I, regra geral. Depois, o GU é substituído somente por G. As únicas que não vão seguir a regra, nosotros e vosotros. Então, eu sigo, tu sigues, él sigue. Nosotros seguimos, vosotros seguís. E a última, ustedes siguen. Ok? Então, essa é a outra regra. Teremos aqui a alteração na primeira pessoa, em particular, com G, y a mudanza das letras E. Bueno, como ejemplos del verbo que funcionan de igual manera, el verbo seguir, tenemos conseguir, proseguir, perseguir. Yo consigo, persigo, prosigo, bueno, e assim adelante. Nas outras. A regra seguinte é bem simples. Verbos que tiverem esta partícula, ou esta terminação, ou essa desinência, will, nós substituiremos essa letra I, que é a I latina, pela I grega ou a IE nas conjugações. Só que tem um pequeno detalhe. Observem essa regularidade aqui. Quando nós tivermos duas vogais e a letra I no meio, o som I no meio, a gente vai trocar a letra I por uma Y. Então eu não digo uio com I, eu digo uio com I, com Y. Então, eu fujo. Esse aqui é o verbo fugir, huir. Como exemplos de verbos que funcionam da mesma maneira, nós temos o verbo atribuir. Então, você conjugaria eu atribuyo, tu atribuyes, ele ou ella atribuye, nosotros atribuimos, voltamos ao normal com I, vosotros atribuís com I e ellos, ustedes atribuyen com I. Lo mismo tendríamos con el verbo concluir, concluyo, concluyes, concluye, concluimos, concluís, concluyen, substituir, prestar atenção para não pronunciar substituir, porque não tem B, é substituir, substituição, e os derivados sustitu alguma coisa. Bueno, espero que os haya gustado la clase y nos vemos. Cuídense.